Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao Vetancast Séries Exponential Meeting 2023, o podcast oficial da Vetanco. Eu sou o Lucas Piroca e estamos aqui com o Dr. Roberto Carlos, falando sobre cenários e tendências dos grãos em 2023. Bem-vindo, Roberto. Opa, obrigado pelo convite em estar aqui presente no evento da Exponential da Vetanco. É fantástico, realmente é uma experiência excelente e acho que quem está vindo aqui está aproveitando demais que os níveis de palestras que nós tivemos até agora, fantástico. Parabéns, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado, Roberto. A gente faz o evento com muita atenção, muito carinho e a gente busca realmente trazer o que tem de melhor em informações atualizadas para realmente as melhores decisões poderem ser tomadas. Vista disso, eu te peço para que tu repita para quem não esteve conosco aqui, como você vê o mercado de milho para esse ano 2023 na relação Brasil e mundo? Ok. Veja, aqui a gente tem que falar inicialmente que para nós, a nível de safra brasileira, a gente começa a 2023, já 1º de fevereiro de 2020 e fevereiro de 2023, e nós vamos até 31 de janeiro de 2024. Tá? Então nós temos aí na questão do milho algumas coisas importantes. Primeiro, esse ano que passou, a safra 21-22, o Brasil se consolida como o maior, o número 1 em termos de exportador de milho no mundo, tá? Passando os Estados Unidos. Tá? A outra coisa que nós estamos vendo é o seguinte, nós temos aí um estoque de passagem que estamos tendo aí relativamente baixo, então nós precisamos torcer para as boas safras, né? E o milho a gente tem que, na verdade, como qualquer outra commodity, temos que seguir dia a dia, tá? Tem uma expectativa muito boa para uma safra brasileira desse ano. A safra de verão um pouco menor, aí, próximo de 27 milhões de toneladas, né? E totalizando junto com a safrinha, a safra da Cealba, nós estamos falando alguma coisa ao redor de 125 milhões, 126 milhões de toneladas de milho para a próxima safra, tá? Então, isso na verdade é suficiente para atender o nosso mercado interno, tá? E também exportar. Os números iniciais que nós estamos falando de exportação é 47 milhões de toneladas. Ele, na verdade, tem certeza que isso vai ser ou mais ou menos. Se der os 47, que é a previsão inicial do mercado, vai ser pura coincidência. Por que isso? Porque a gente depende muito do que vai ser produzido, tá? Nós estamos nesse exato momento colhendo a safra de verão. Nós estamos no início da colheita, não chega nem a 20%, e nós estamos nesse exato momento tirando soja e plantando a safrinha de milho. Também nós estamos com um atraso no plantio da safrinha de milho, algo ao redor aí de, também não chega a 20% de plantio, tá certo? E aí nós temos que esperar todo o ciclo para ver a safra de verão praticamente consolidada, resta colher, mas a safrinha a gente depende de clima, né? E clima é aquela incógnita, tá certo? Apesar que nesse momento, o que a gente está esperando é uma situação neutra, pelo menos os informes que nos mostram, principalmente vindo dos Estados Unidos, é de que nós vamos ter uma transição do Laninha para o El Niño, tá? Então, Laninha sai agora de cena, vamos ter uma situação de neutralidade de clima, tá? Para depois chegar no segundo semestre, parece que vai começar, falo parece porque é uma expectativa, tá? Que a gente vai ter, então, o El Niño, tá? Então a gente tem aí, eu acredito, uma boa produção de safrinha, sem nada, apesar de estar atrasada, eu acho que vai ser recuperado. Então vamos vir com uma safrinha muito boa. E na questão mundial, o hemisfério norte deve ter um clima favorável também para a produção da sua safra, tá? Então eu acredito em boas safras de milho também lá nos Estados Unidos e outros países que também são produtores como China, no hemisfério norte. Então, na questão de mercado, a gente vai ter que analisar dia a dia. Muitos podem falar assim, pô, mas você tem alguma preocupação que os preços não vão seguir a paridade de exportação? A paridade de exportação é aquele preço que está baseado em que está saindo dos portos brasileiros, tá? Então seria um preço mais baixo. A paridade de importação é para quando você tem uma eventual falta, como nós tivemos problemas em anos anteriores, trouxemos milho da Argentina e o preço segue para um preço de paridade de importação para colocar os produtos na indústria no Brasil, mas mais indústrias perto dos portos, tá? Mas você fala, porra, você tem uma super safrinha e você vai falar ainda que pode ter preços muito melhores para frente? Pode, porque se a gente tiver um problema climático, tem uma produção menor, né? Se nós tivermos uma exportação forte como está, a gente não pode esquecer, por exemplo, um cenário novo que nós estamos tendo é importações da China. Tá? A China já importou 3 milhões de toneladas
dessa safra que terminou agora em 31 de janeiro, a safra 21-22, e a gente tem uma expectativa de 4 a 6 milhões para essa nova safra. Tá? Então, se de repente a gente exportar mais, ou tivermos uma produção menor e exportar mais do que deve, esses preços podem buscar paridade de importação. Então, é um mercado aberto. Você vai falar, pô, mas que preço pode ser? Depende de tantos fatores, os produtos agrícolas, principalmente porque eles são dolarizados. Então o câmbio está aí flutuando, tá certo? Você tem as questões climáticas, você tem as questões de consumo, você tem uma série de coisas envolvidas que é monitorar o mercado dia a dia. Seja o produtor, seja a indústria, tem que monitorar dia a dia para saber como é que está o termômetro e para onde tentar estar aí nesse mercado. No milho, eu acho que inclusive com essa situação nova de China, essas exportações se consolidando, a gente está num novo momento em que eu acho que vai mudar um pouco a forma de suprir as indústrias. Tá? Eu acho que as indústrias vão ter que investir em armazéns, porque provavelmente nós vamos caminhar para um período em que realmente o milho vai estar mais barato na colheita e mais caro na entre-safra. Tá? Apesar de nós termos um Brasil que tem praticamente colheita o ano inteiro, talvez só dezembro, que é um volume pífio, mas nós temos 3 safras, né? A safra de verão, a safra de inverno e a da Cealba, que é Sergipe, Alagoas e Bahia, que entra no final do ano. Mesmo assim, eu acho que a gente pode ter em alguns momentos, se a exportação for muito forte, uma certa retração de oferta e aí os preços subirem. Então, na safra a gente sabe que a oferta realmente é mais abundante. Perfeito. Então, de maneira resumida, a tendência é que a colheita dessa primeira safra continue indo bem, vai atrasar um pouco a segunda safra, que tem uma boa perspectiva para que, ocorrendo bem, tenhamos volumes recordes de produção de milho na antiga safrinha, atual segunda safra ou safra de inverno. E com isso os preços seguiriam a paridade de exportação. Se atrasar, aumentar muito a exportação ou tiver algum problema de produção, a gente vai para a paridade de exportação e os preços tendem a subir. Vai para a paridade de importação, caso a gente tenha algum problema. Não, perfeito, é isso aí mesmo, Lucas. Essa é a lei da oferta e demanda, não tem? Tem que seguir. E felizmente nós estamos num país que a gente está produzindo excepcionalmente bem. Só o que vai trazer, o PIB desse ano vai ser fantástico por conta da agricultura de novo, que nós temos uma super safra aí, tá certo? Eu acho que o milho e a soja, se eu não me engano, beirou a 60 bilhões de dólares que trouxe para o nosso país. Esse ano vai ser mais, né? Então, eu acho que é isso aí. A parte boa é que teremos uma boa safra. Indica. Isso, acho que em primeiro lugar a gente precisa ter uma safra boa, né? Torcer para a gente não ter problemas que quebrem produção, porque aí ninguém ganha, né? Todo mundo perde. E que outros drivers de mercado tu considera que o mercado externo especialmente poderia influenciar negativamente ou positivamente no milho? E falar um pouquinho de sorgo também para nós, que é um concorrente direto do milho. Os fatores externos, na verdade, que a gente pode ver é a questão, primeiro, a gente está no meio de uma guerra, né? Eu acho que isso foi um problema que nós tivemos o ano passado, nos momentos de maiores tensões. Eu particularmente não acreditava que ia ter invasão, teve. Realmente o cara é louco, ele na verdade, eu imaginava que as sanções o inibiriam fazer o que ele fez, mas eles invadiram realmente a Ucrânia, trouxe uma instabilidade muito grande, uma imprevisibilidade muito grande nos mercados, principalmente de commodities, né? Desde fertilizantes até os grãos final, né? Então eu acho que a guerra é um fator preocupante, porque a gente está tendo um aumento da tensão, a escalada está aumentando. Então, na verdade, a gente pode ter algumas surpresas aí. Por exemplo, a questão do acordo para a retirada do produto da Ucrânia e Rússia, que termina agora dia 19 de março. Vamos ver como é que isso vai ser conduzido, tá certo? Se tiver algum problema, a gente tem uma tendência dos produtos subirem. Nem gosto de falar nisso, mas se a gente tiver um problema muito mais sério em guerra, que envolva outros países, sinceramente, vai ser um cenário novo. Acho que pode ser inclusive destrutivo para preços, porque os comércios mundiais tendem a ficar muito retraídos. Mas a princípio eu não quero nem pensar nisso. E na questão, então, a safra a gente tem que ficar de olho no clima, lá fora, né, no hemisfério norte. O sorgo é um produto que entra como uma alternativa, tem a mesma característica do milho. Ele na verdade vem crescendo a produção. Há 3 anos atrás era 2 milhões de toneladas, hoje a gente tem sorgo aí na faixa de 3 milhões. Antes era 2 milhões, agora 3 milhões de toneladas. 50% de aumento.
Nos últimos 3 anos aí, e o fato que o sorgo, ele na verdade ele está entrando muito forte na cadeia de rações aí para suínos, para aves. Temos grandes integradoras que têm fomentado inclusive a produção, tá certo? A área de pets também consome muito sorgo. E o sorgo ele é o, vamos dizer assim, o patinho feio da agricultura, tá? Na verdade o sorgo ele precisa, ele é colhido na safra de inverno, né? Colhido lá em julho e agosto, e até janeiro ele tem que fugir de cena, porque precisamos abrir espaço para as mega safras que nós estamos tendo de milho e soja. Então é raro você encontrar depois um lugar que ficou ainda com sorgo, talvez alguma coisa de estoque estratégico. Mas o sorgo, na verdade, acontece isso. Na questão da soja, eu acho que a gente temos os mesmos drivers, na questão de clima, verificar como é que vai ser. O Brasil tem uma super safra, né? Essa super safra está entrando inclusive atrasada, isso fez com que na verdade a gente tivesse alguns barcos, alguns navios que poderiam ter saído do Brasil em janeiro e fevereiro e vão sair dos Estados Unidos. Isso está reduzindo os estoques dos Estados Unidos, né? E os números do USA talvez serão revisados para frente. E uma questão assim, a gente fala na verdade na soja, às vezes você pode ter soja no mundo, mas se você tiver pouco soja nos Estados Unidos, o preço vai subir lá em Chicago por conta disso. Que a referência é mundial, mas é o mercado deles. Tá? Então, a gente pode ter uma situação aí da soja em que na verdade a gente possa ter um certo aquecimento. Apesar de que, no caso do soja, como também no milho, os mercados de futuros já estão dizendo dão os seguintes sinais: esse preço vai cair a partir do momento que tivermos a colheita da safra americana, que seria aí a partir de setembro. Tá? Então você pega lá Chicago hoje na faixa de 15,40 e lá para setembro estamos falando próximo de 14, quer dizer, uma queda de quase 10%. Mas isso o mercado está sendo sinalizado pelo seguinte: olha, pessoal, o Brasil tem uma safra enorme e está atrasada. Eles vão encavalar as exportações deles junto conosco quando nós estivermos colhendo a safra americana. Então, esse é um sinal, tá? Mas, primeiro de tudo, a gente precisa torcer para que tenha uma boa produtividade, uma boa produção. O mundo não pode ter safras com problemas nesse momento. Essa é a minha visão. Nós temos que torcer para ir tudo bem, porque senão nós vamos ter... não é que vai faltar, mas vai subir preço e vai haver uma redução de consumo. Claro. Né? É isso que acontece nos mercados. E aí os preços sobem. Tá? Então eu acho que no momento, há alguns anos, nós já estamos tendo um cenário de estoques baixos, tanto de soja e de milho. Mais preocupante, na minha visão, é soja. Para a safra americana, a gente espera aumentos de área de safra, da safra de milho e da safra de soja. Mais na safra de soja, porque os preços estão convidativos para o produtor fazer uma sojificação da sua produção ao invés de milho. A gente não tem garantia, mas tem tendência de um preço mais estável na parte de soja, ocorrendo tudo bem. O Brasil, como tu disse, vem cada ano produzindo mais, tendo colheitas recordes, mas mesmo assim a gente não consegue aumentar o nosso estoque basal. O que você vê para médio e longo prazo, a gente aumentando a exportação, que é uma lei de oferta e demanda do mercado global, mas quando que a gente poderia realmente ter um estoque mais confortável de passagem? O estoque de milho, eu vejo mais preocupação do que a soja, porque o milho, na verdade, ele é um setor de consumo mais pulverizado, e o consumo é grande, né? Nós estamos falando aí próximo de 80 milhões de toneladas. A soja já é um consumo menor, é menos de 50, quando você fala soja para esmagamento, né? É menos e é muito concentrado. Tá? Por isso que a gente vê uma organização maior nos mercados de soja, na parte de suprimentos, porque na verdade está muito na mão das trades que fazem os esmagamentos. Então as trades têm lá o termômetro, o que está exportando, o que ele precisa para atender o consumidor no mercado brasileiro, tem estrutura para armazenar, então ele consegue na verdade fazer essa logística ou enxergar isso de uma forma melhor, não correndo um grande risco de suprimento. Tá? No milho, assim, eu acho que nunca vai faltar, como eu estou dizendo. Na hora que faltar, vai ter que importar. A minha preocupação que existe, que é um negócio que eu brigo muito, e falei hoje na palestra, falo muito quando dou minhas entrevistas no Notícias Agrícolas, inclusive, de que a gente, infelizmente, nós estamos à deriva de informações. O Brasil tem a informação e eles precisavam publicar o que nós estamos, por exemplo,
comercializando para a safra. Então nós estamos aqui em janeiro, estamos já vendendo milho para ser embarcado em julho, agosto e setembro. Nós vamos saber assim, olha, já existe tanto de comercialização comprometido. Isso. Nós só temos o que sai fisicamente nos portos. Esse é um problema muito sério, porque, como eu disse, na verdade a gente pode correr o risco de, em um determinado momento, exportar mais do que deve, tá? Uma cadeia de suprimentos tão diversificada, com tantos consumidores, você tem em todos os cantos do Brasil, diferente da soja, tá? Isso pode ser sério se a gente não começar a se preocupar com esse tipo de coisa. Nós precisamos monitorar melhor essas informações. Ficar olhando para o retrovisor em vez de olhar para frente a expectativa que já existe de comprometimento. Isso existe em outros mercados? Acredito que sim, né? Sim, acho que é todos, né? Na verdade, acho que, por exemplo, nós tivemos aí recentemente, quando a gente teve o dólar alto e teve a pandemia, a gente teve que importar arroz, quer dizer, importar feijão, né? Em alguns momentos aconteceu, isso são raros, mas eu acho que, por exemplo, no nosso caso, como o milho é o principal grão de consumo no Brasil, nós temos uma agroindústria enorme, né? Gerando empregos, gerando PIB para o Brasil, gerando bons produtos, né? Então a gente precisa olhar com mais carinho, porque acho que não dá para a gente ficar com essas informações aí meia... Como foi agora, o último relatório da Conab, para fechar o quadro de suprimentos, a Conab teve que revisar consumo de 5 anos para trás. Pô, isso não existe, sabe? Eu acho que nós temos um problema que a produção é maior, que estão divulgando, e temos um problema também que os estoques são maiores, tá? Mas o erro foi grande, né? E até eu comentei que talvez se a gente soubesse que exportar 50 milhões de toneladas, com as informações que a gente tinha antes de estoque, o mercado tinha ido para a paridade de importação. Tinha trazido grãos para cá. Então, em alguns momentos, eu acho que essa informação é importante, tanto para o produtor como para o consumidor. Pode ser benéfico para o produtor para mostrar, olha, nós estamos exportando, então paguem melhor para ficar aqui, tá? Como também pode ser importante para o produtor, olha, produtor, venda porque o preço está bom e de repente não vamos exportar o que a gente espera. Então, essa informação é boa para os dois lados. Não estou defendendo nenhum dos lados. Acho que os dois lados são importantes. Perfeito, Roberto. Informação é bom para todo mundo, ainda mais quando a informação vira ação e a gente consegue tomar aquelas devidas que gerem valor e riqueza para todo mundo. Afinal, o que a gente quer é produzir mais e melhor e que a riqueza seja distribuída. Exatamente. É isso que a gente espera de um Brasil focado no agro e que isso possa melhorar as condições do nosso Brasil. E lembrando que não é só Brasil, a gente tem que ver que nós somos um celeiro mundial hoje, né? Mais do que nunca, quer dizer, nós somos o primeiro exportador do complexo soja, grãos então nem se fala, estamos muito à frente dos Estados Unidos, 60% do comércio mundial é exportado pelo Brasil, tá certo, de soja hoje, então a gente realmente precisa com carinho, olhar com bons olhos, produzir, participar de eventos como esse que trazem muita informação, principalmente técnica, para que se saiba, na verdade, ter, na verdade, uma produção melhor, um consumo maior e riqueza para o nosso país. Perfeito. Vamos nos apropriar da nossa potencialidade como brasileiros e no agronegócio. Te agradeço por compartilhar as informações aqui no Exponential, aqui no VetaCast, e também queria agradecer a todos os ouvintes aí que estão nos vendo e ouvindo e compartilhando, recebendo e trocando informações. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, um abraço, parabéns pelo evento. Viu? Obrigado, Roberto. Muito bom. Parabéns. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.